Deus possa abençoar os irmãos, né? Nós estamos muito alegres por estarmos aqui mais uma vez pela manhã. Um abraço. Que a paz do Senhor possa abençoar aí a comunidade evangélica Geração da Conquista. Amém? A você que vai assistir esse vídeo no YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que você vai assistir, né? Mas que Deus também possa falar profundamente ao seu coração e que juntos a gente possa aprender um pouco mais da palavra de Deus. E para que você possa se situar, nós estamos numa série de estudos sobre eclesiologia. Então, nós estamos estudando sobre a igreja, o que é a igreja. Nós vamos estudar sobre a história da igreja, como ela foi formada. Nós vamos estudar da palavra de Deus, com os exemplos que nós vamos tirar da palavra de Deus, todos os aspectos relacionados à igreja, ok? E no dia de hoje nós vamos estudar, então, vamos para a lição 2. A lição 1 nós já vimos, né? Nós já conversamos sobre a lição 1, nós falamos na lição 1 sobre igreja como povo de Deus. Então, nós vimos em cerca de 3 ou 4 aulas, não estou agora me lembrando, mas cerca de 3 a 4 aulas, nós vimos a igreja como povo de Deus, a igreja sendo o povo de Deus, o que quem é, de fato, verdadeiramente o povo de Deus nos dias de hoje. E aí nós vimos, de acordo com a palavra de Deus, principalmente nas argumentações do apóstolo Paulo, retiradas, né, ali da carta aos Romanos, a partir do capítulo 4. Então, nós estudamos Romanos do capítulo 4 ao capítulo 11. Em todas essas cartas, em todos esses capítulos desta carta, depois nós vimos muitos textos também da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, e vários outros textos, inclusive do Velho Testamento, e nós vimos ali, então, a argumentação do apóstolo Paulo sobre o fato de que, nos dias de hoje, o verdadeiro povo de Deus não é uma nação específica, não é a nação de Israel, não. O verdadeiro povo de Deus é a igreja do Senhor Jesus, são aqueles que foram alcançados pela graça do Senhor Jesus através da fé no Filho de Deus. Então, a gente viu isso na argumentação de Paulo, em inúmeros textos, nós vimos isso sendo ensinado. No dia de hoje, nós vamos, então, entrar em aspectos mais específicos da palavra de Deus. Hoje nós vamos iniciar, talvez nós passemos aí 3 ou 4 aulas também falando sobre isso. Nós vamos estudar a igreja, o batismo e a ceia do Senhor. Então, nós vamos estudar sobre a igreja, o batismo e a ceia do Senhor. A relação da igreja com o batismo, o que é o batismo, o que é a ceia do Senhor, né? Nós vamos aí ver vários aspectos relacionados a isso. Mas antes, amados, nós vamos abrir nossa Bíblia. Abra sua Bíblia aí, querido. No texto de Marcos, capítulo 15. Evangelho segundo Marcos, capítulo 15. Nós vamos ler do 1 ao 9. Marcos, capítulo 15. Desculpa, amados. Mateus, capítulo 15, não é Marcos. Mateus, repetindo. Mateus, capítulo 15, do verso 1 ao 9. Mateus, capítulo 15, do verso 1 ao 9. Antes de nós estudarmos sobre o batismo, a ceia do Senhor, o que de fato significam
essas práticas na igreja hoje. Nós precisamos estudar, nós precisamos nos ambientar. Por quê? Hoje, amados, infelizmente, há muita confusão sobre esses temas. Hoje nós vemos igrejas que batizam crianças. Hoje nós vemos igrejas, né, vamos colocar entre aspas, né, essas igrejas que batizam mortos. Outro, nós vemos igrejas dizendo que o batismo salva. O batismo é um meio de salvação. Nós vemos igrejas, nós vemos inclusive igrejas evangélicas que batizam crianças, que dizem que o batismo é um sacramento, que dizem que o batismo, tanto o batismo quanto a ceia do Senhor, eles são meios eficazes de salvação. Então, há muita confusão em relação ao batismo e à ceia do Senhor, do que de fato é isso, né? Então, muita coisa hoje é ensinada nas igrejas que você não vê respaldo na Bíblia, você não vê, né, nenhuma base bíblica em determinados ensinos. E isso causa o quê na igreja? Isso transforma a igreja, que deveria ser o povo de Deus que estuda somente a Bíblia. Você vê que a igreja hoje é um povo que estuda também a Bíblia, mas não só a Bíblia. Estuda a doutrina da igreja A, estuda a doutrina da igreja B, estuda a doutrina da igreja C. Doutrina de igreja não é Bíblia. Doutrina de igreja é tradição humana. A gente tem que se ater somente ao que a Bíblia fala. Isso é ser igreja, como nós vimos nas primeiras 3 ou 4 lições, né? Nós vimos que a igreja, como o povo de Deus, é um grupo de pessoas salvas por Jesus e que tem a Bíblia como sua única regra de fé e prática. Ou seja, a gente não tira, não há outra origem, não há outra fonte na qual nós venhamos a edificar a nossa vida espiritual, a não ser na palavra de Deus, né? Então, doutrina de igreja não é palavra de Deus. Estatuto de igreja não é palavra de Deus. Declaração doutrinária não é palavra de Deus. Regimento interno de igreja não é palavra de Deus. Isso tudo são documentos produzidos por iniciativa humana. A única fonte produzida segundo a vontade de Deus e inspirada pelo Espírito Santo de Deus é a palavra de Deus, é a Bíblia, ok? Então, nós vamos ler aí Mateus capítulo 15, do verso 1 até o verso 9. Eu quero que vocês prestem bastante atenção. Então, alguns fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém para falar com Jesus e lhe perguntaram. Então, perceba que o texto começa fazendo o relato de que os líderes religiosos daquela época, fariseus, mestres da lei, vieram de Jerusalém para ter uma conversa com Jesus, para estabelecer um relacionamento ali com Jesus, um relacionamento de conversa. E aí eles perguntaram, verso 2, por que é que os seus discípulos comem sem lavar as mãos, desobedecendo assim aos ensinamentos que recebemos dos antigos? Jesus respondeu, e por que é que vocês desobedecem o mandamento de Deus e seguem os seus próprios ensinamentos? Pois Deus disse, respeite o seu pai e a sua mãe. E diz também que seja morto aquele que amaldiçoar o seu pai e a sua mãe. Mas vocês ensinam que se alguém tem alguma coisa que poderia usar para ajudar os seus pais em sinal de respeito, mas dizem, eu dediquei isso a Deus, então não precisa ajudar seus pais. Assim vocês desprezam a mensagem de Deus para seguir os seus próprios ensinos. Hipócritas. Isaías esteve certo quando disse a respeito de vocês o seguinte: disse Deus, este povo
Com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil, porque eles ensinam leis humanas como se fossem meus mandamentos. Então, amados, é muito importante a gente pensar naquilo que o próprio Jesus falou, né? Vocês vejam aqui que esse texto mostra uma crítica dos fariseus e dos mestres da lei sobre o comportamento dos discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus estavam comendo, né? Eles estavam fazendo sua refeição sem lavar as mãos. Aqui, esse lavar as mãos aqui, meus amados, é aquele lavar cerimonial, né? Os judeus, eles se lavavam, lavavam suas mãos, lavavam seu rosto, lavavam seu corpo cerimonialmente antes de fazer as refeições. Os discípulos de Jesus não faziam isso, né? O cara estava com fome, ele ia lá e comia. E aí, os fariseus e os escribas e os mestres da lei queriam, qualificavam esse comportamento dos discípulos de Jesus como um comportamento, na visão deles, pecaminoso, um comportamento errado. Jesus, em sua imensa sabedoria, ele, autor da própria Bíblia, ele faz uma pergunta interessante para os líderes religiosos daquela época. Eles falam assim: olha, a Bíblia diz também, vocês estão falando aí tanto dos mandamentos de Deus, dos ensinos de seus antepassados. Então, eu vou pegar um dos ensinos que os seus antepassados deveriam ter passado para vocês, que é honra ao pai e à sua mãe. Isso aí é um dos mandamentos que pertence ao decágulo, ou aos 10 mandamentos. E aí Jesus ainda ele aprofunda, né? Ele está lá no versículo 4. Pois Deus disse, respeite o seu pai e a sua mãe. E diz também que seja morto aquele que se amaldiçoar o seu pai e a sua mãe. Ou seja, então Jesus fala, o que a lei diz? O que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz para você respeitar pai e mãe, não diz isso? Aí os fariseus e os escribas, sim, diz isso também. Só que vocês inventaram uma lei, é isso que Jesus está falando aí, lê com carinho esse texto. Só que vocês inventaram uma lei que diz o seguinte, qualquer coisa que vocês consagraram a Deus, por exemplo, você separou um dinheiro, né? Vou usar esse exemplo, porque esse aqui é muito claro. Você separou um dinheiro. Não, vou dar esse dinheiro aqui lá como oferta para Deus. Mas, por uma situação, seu pai ficou doente, a sua mãe ficou doente. E aí você precisa ajudar o seu pai e a sua mãe, só que você precisa investir dinheiro, você precisa pagar, né, um tratamento para o seu pai ou para a sua mãe, você precisa pagar um exame para o seu pai e para a sua mãe. Só que o dinheiro que você tem é aquele dali. Você separou para Deus. Aí Jesus fala assim, eu não posso ajudar a minha mãe porque eu separei esse dinheiro para Deus. E aí Jesus fala que esse comportamento, sim, é que é hipócrita. Esse comportamento, sim, que é errado diante de Deus. Sabe por quê, amados? Porque é como se Jesus estivesse dizendo assim, você acha mesmo que Deus precisa do seu dinheiro? Ou você acha que Deus dá mais importância ao seu dinheiro do que ao fato de você pegar os recursos que o próprio Deus te deu e cumprir o mandamento que é ajudar o seu pai e a sua mãe? E aí Jesus chama, então, aqueles homens de hipócritas, né? E aí usa um texto de Isaías, ok, queridos? Jesus vai usar um texto de Isaías, tá? Mais especificamente, Isaías 29, verso 13, tá? Isaías 29, verso 13. Ele vai usar um texto de Isaías para dizer o seguinte, olha, vocês estão inventando regras religiosas que eu, como Deus, não determinei. E ele vai dizer assim,
Este povo com sua boca, verso 8 e verso 9, né, de Mateus capítulo 15. Este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem meus mandamentos. Gente, isso aqui é muito sério. Se você ensinar uma lei, se você ensinar algo que não está na Bíblia, que a Bíblia não fundamenta, que a Bíblia não ratifica, dizendo, é a palavra de Deus, eu só estou falando a palavra de Deus para você. Jesus usa Isaías, perceba então, olha só, que esse conceito que Jesus está ensinando aqui no Novo Testamento já era um conceito ensinado no Velho Testamento. Por quê? É como se Jesus estivesse dizendo assim, em Isaías, quando ele profetizou isso, ele estava dizendo para o povo de Israel que todo o ensino que não é de acordo com a palavra de Deus gera uma adoração inútil. Eu vou repetir. Todo o ensino que é em desacordo com a palavra de Deus gera uma adoração inútil. Então, meus amados, a gente precisa entender isso. Amém? Por quê? Porque neste texto aqui, nós estamos vendo, então, a importância que Jesus Cristo dava da relação de adorar a Deus com o ensino, né? Verso 9 do capítulo 15 de Mateus. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem meus mandamentos. Então, olha só, por que a adoração é inútil? Por que a adoração ela não tem utilidade? É isso que Jesus está ensinando. O que torna a sua adoração inútil? O fato de você ensinar mandamentos humanos como se fosse a lei de Deus. Isso torna a sua adoração inútil. Isso não sou eu que estou dizendo, é o próprio Jesus. Então, amados, é importantíssimo nós termos essa consciência. Então, quando você ensina batismo infantil, quando você ensina o cessacionismo, ou seja, que alguns dons espirituais acabaram, quando você ensina como se fosse mandamento de Deus, que a ceia do Senhor ela tem que ser restrita, somente aquele povo ali pode tomar a ceia do Senhor, você não pode dar a ceia do Senhor para um irmão que pertence a outra igreja. Isso tudo é ensino que você não encontra na Bíblia. Isso são mandamentos humanos que a igreja erroneamente ensina como se fosse mandamento de Deus. E se o ensino não tem base bíblica, então toda a adoração, todo o ato religioso, é isso que Jesus está falando, todo ato religioso proveniente daquele ensino é inútil. Ok? Como nós vamos falar sobre batismo, por exemplo, o batismo infantil, ele é inútil. Ah, por que, pastor, que o batismo infantil é inútil? Porque você não vê batismo infantil na Bíblia. Amém? Você não vê batismo infantil na Bíblia, a gente vai ver aqui. Então, a igreja que batiza criança, esse ato é um ato inútil. É um ato que não tem validade, segundo a palavra de Deus. Tá ok, queridos? Isso é um exemplo. Isso é um exemplo. Né? Quando você fala que o batismo salva, eu vou batizar a pessoa para ela ser salva. Isso é um ato inútil, porque batismo não salva. Batismo, ele não é meio de salvação. Tem igreja que ensina que batismo é meio de salvação. E a Bíblia fala que batismo não é meio de salvação. Qual é o meio de salvação? Pela graça sois salvos por meio da fé.
Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, o meio da salvação é a fé. Amém, queridos? Então, a gente vai ver isso durante o nosso estudo. Amém? Então, dito isso, então, durante a história, né, da igreja, a gente vê que essa relação do homem com Deus, ela é muitas vezes ofuscada por alguns ensinos que não estão na Bíblia, que você não encontra base na Bíblia, ok? Você não encontra base na Bíblia. Vamos ler outro texto no qual Jesus fala isso? Agora sim, querido. Vai lá para Marcos, acredita em mim, agora é Marcos mesmo. Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7. Eu vou ler do 1 ao 7. Eu vou ler até do 1 ao 12, até do 1 ao 13. Eu vou até mais adiante. Na nossa apostila aqui está do 1 ao 7. Mas vamos dar uma esticada, porque quanto mais a gente lê a palavra de Deus, mais a gente aprende, né? Então vamos dar uma esticada aqui, queridos. Vamos dar uma esticada aqui, em nome de Jesus. Olha só que coisa linda. Alguns fariseus e alguns mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém reuniram-se em volta de Jesus. Eles viram que alguns dos discípulos dele estavam comendo com as mãos impuras, quer dizer, não tinham lavado as mãos como os fariseus mandavam o povo fazer. Os judeus, e especialmente os fariseus, seguem os ensinamentos que receberam dos antigos. Eles só comem depois de lavar as mãos com bastante cuidado. E antes de comer, lavam tudo o que vem do mercado. Seguem ainda muitos outros costumes, como a maneira certa de lavar os copos, jarros, vasilhas de metal e camas, e até camas. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que é que os seus discípulos não obedecem os ensinos antigos e comem sem lavar as mãos? Jesus respondeu: hipócritas, como Isaías estava certo quando falou a respeito de vocês. Ele escreveu assim: Deus disse: esse povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem mandamentos de Deus. A mesma coisa que a gente leu lá em Mateus, né? Capítulo 15. E continuou: vocês abandonam o mandamento de Deus e obedecem a ensinamentos humanos. E Jesus terminou dizendo: vocês arranjam sempre um jeito de pôr de lado o mandamento de Deus para seguir os seus próprios ensinamentos. Pois Moisés ordenou: respeite seu pai e a sua mãe, e disse também que seja morto aquele que amaldiçoa o seu pai e a sua mãe. Mas vocês ensinam que se alguém tem alguma coisa que poderia usar para ajudar os seus próprios pais, mas diz: eu dediquei isso a Deus, então não precisa ajudar os seus pais. Assim vocês desprezam a palavra de Deus, trocando por ensinamentos que passaram de pais para os seus filhos, e vocês fazem muitas outras coisas como esta. Então, amados, é muito claro aqui. A gente poderia ler vários outros textos em que Jesus aborda a mesma temática, né? Então, é importante isso, amados. Durante muito tempo, a igreja ela inventou um monte de coisa. Ela inventou um monte de coisa, inventou um monte de mandamento, inventou um monte de regra para as pessoas seguirem, regras estas que você não vê fundamento na palavra de Deus. E aí estas regras, elas distorcem o verdadeiro significado de algumas práticas ensinadas por Jesus, como o batismo e a ceia do Senhor, que é o que nós vamos estudar, e essas práticas foram distorcidas. Quer ver um exemplo disso? Existem igrejas que acreditam, inclusive igrejas evangélicas, que acreditam em coisas que foram importadas do catolicismo. Por exemplo, quando você batiza uma criança, é porque a igreja evangélica, vamos colocar evangélica entre aspas, né? Por exemplo, a igreja presbiteriana do Brasil, né, que tem aí o pastor Hernandes Dias Lopes, esses camaradas aí, eles ensinam que
Isso está no catecismo deles. Eu tenho o catecismo da Igreja Presbiteriana, eu baixei o catecismo da Igreja Presbiteriana do Brasil, está aqui no meu computador. Eu baixei a declaração doutrinária e baixei o manual presbiteriano. Eu tenho todos esses documentos, já li, né? Todos esses documentos. E nesses documentos dizem, em primeiro lugar, eles classificam o batismo como um sacramento. Em segundo lugar, eles dizem que o batismo ele é um meio de salvação. E em terceiro lugar, esses documentos da Igreja Presbiteriana do Brasil afirmam que o batismo substituiu a circuncisão. Então, amados, perceba que você não vai encontrar esses ensinos na palavra de Deus. Nenhum desses ensinos você vai encontrar na palavra de Deus, né? Mas isso é ensinado para os membros dessa igreja. Por exemplo, é ensinado para os católicos uma doutrina que nós chamamos, que a gente que estuda teologia, é a doutrina da transubstanciação. O que é isso, pastor? O senhor está falando em línguas? Não. Transubstanciação é o quê? Os católicos creem que quando eles tomam a Eucaristia, que é a ceia do Senhor lá, né? Eles chamam de Eucaristia. Quando eles praticam a Eucaristia, a hóstia se transforma em corpo de Cristo e o vinho se transforma em sangue de Cristo, de uma forma sobrenatural, né? Mas, pastor, onde é que está isso na Bíblia? Aí eu digo para você, em lugar nenhum. Onde é que isso surgiu? Ah, surgiu na cabeça lá dos líderes da igreja católica. Mas existem igrejas protestantes que também acreditam ou na transubstanciação ou na consubstanciação. Pastor, o que é consubstanciação? Que quando você toma o pão, você está comendo o pão e parte do pão se transforma em corpo de Cristo. Então, no pão, há uma mistura de pão e corpo de Cristo real. E quando você toma o vinho, há uma mistura de vinho com sangue de Cristo real. Eles acreditam nisso, né? Ou seja, então, amados, nós vemos que, infelizmente, algumas igrejas protestantes, elas pegaram doutrinas da Igreja Católica, pasteurizaram essas doutrinas, importaram essas doutrinas, pasteurizaram estas doutrinas, ou seja, deram uma nova roupagem para essa doutrina, colocou um vestido novo nessa doutrina e continua perpetuando esse ensino para as pessoas. Então, por isso, amados, que é importante nós estudarmos especificamente a palavra de Deus, né? Eu não estou pedindo para você acreditar em mim. Não acredite em mim, acredite na palavra de Deus. Não é para você acreditar em pastor, em líder nenhum. O único líder, o único pastor que você pode acreditar 100%, o nome dele é Jesus. A única palavra que você pode acreditar 100% é a palavra de Deus. Amém? Então, partindo deste princípio, agora sim, nós vamos estudar o batismo. O que é, de fato, o batismo? Segundo a palavra de Deus. Amém? Nunca esquecendo disso. Se você ensina algo que está fora da Bíblia, o que é o batismo? O que é esse ensino? Né? É um ensino de homem e não um ensino de Deus. E todo ensino de homem torna a sua adoração inútil. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia aí, querido? Vamos abrir aí Mateus capítulo 7. Digo, Mateus capítulo 3. Mateus, abre lá, Mateus capítulo 3. Vamos lá no verso 7.
Vamos ler o verso 7? Olha só. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham para serem batizados por ele, disse: ninhada de cobras venenosas, ou raça de víboras, em outras versões. Quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Interessante, né? Percebam o que os fariseus e os saduceus foram fazer lá junto a João Batista. Interessante, né, irmãos? Ser batizados. Ou seja, João, ele batizava onde? Todo mundo sabe, né? Se você ler aí o mesmo capítulo, Mateus, capítulo 3, do verso 13 ao verso 16, você vai ver que João Batista, que é primo de Jesus, estava batizando as pessoas no Rio Jordão. Mas antes de batizar as pessoas, o que ele pedia para as pessoas? Né? Primeiro, as pessoas tinham que se arrepender de seus pecados, confessar os seus pecados, né? E se arrepender dos seus pecados. Aí sim, João batizava as pessoas. Tanto é que quando os fariseus foram ser batizados lá por João Batista, é o texto que nós lemos aqui no verso 7, né? Você vê aí, fariseus e saduceus, eles não recusaram o batismo, não. Quer me batizar, batiza. Só que o que João falou para eles? Falou assim, raça de víboras, ou raça de cobras venenosas. Quem falou que vocês vão se livrar da ira vindoura? Só porque eu estou batizando vocês aqui, vocês acham que estão salvos? Por quê? Porque batismo nunca foi meio de salvação, meu irmão. A salvação, ela ocorre antes do batismo. Outro texto que infere essa realidade é o próprio texto de Mateus capítulo 3, do verso 13 ao verso 16, quando Jesus foi ser batizado por João. Jesus foi aonde João Batista estava. João Batista estava batizando as pessoas porque elas estavam confessando seus pecados. Quando Jesus falou, olha, João, eu quero ser batizado por você. O que João falou? Senhor, eu não vou batizar o Senhor. Eu é que preciso ser batizado pelo Senhor. Olha só a consciência que João tinha, né? Ele não queria batizar Jesus, por quê? Jesus precisava de batismo? Não. Jesus não tinha do que se arrepender. A palavra de Deus diz que ele não pecou, né? Só teve um homem nesta terra que não pecou, que foi o Senhor Jesus. Então, quando ele foi ser batizado, quando ele pediu a João que o batizasse, a primeira reação de João foi falar o quê? Senhor, eu é que preciso ser batizado por ti. Nesta relação aqui, Jesus, entre eu e o Senhor, né? O pecador aqui sou eu. Eu é que preciso ser batizado por ti. Eu é que preciso me arrepender dos meus pecados. Jesus falou: não, por ora, vamos cumprir este rito espiritual por ora, para que se cumpra a Escritura, porque a Escritura, né, no Velho Testamento, falou sobre o batismo de Jesus, então Jesus cumpriu a Escritura. Mas perceba que o ato de batismo ele só tem significado se você se arrepender. Se você ler todo o texto, Mateus capítulo 3, do verso 1 ao verso 16, você vai ver isso sintetizado. Quer ver? Vamos ler o texto, vamos deixar o texto falar com a gente. Naquele tempo, Mateus capítulo 3, do verso 1 ao verso 17. Naquele tempo, João Batista foi para o deserto da Judeia e começou a pregar, dizendo: qual era a pregação de João? Arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. A respeito de João, o profeta Isaías tinha escrito o seguinte: alguém está gritando no deserto,
Preparem um caminho para o Senhor passar. Abram estradas retas para ele. Ou seja, o profeta Isaías profetizou sobre o ministério de João Batista, né? Verso 4. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro e comia gafanhotos e mel do mato, ou mel silvestre. Os moradores de Jerusalém, da região da Judéia e de todos os lugares em volta do Rio Jordão iam ouvi-lo. Eles confessavam os seus pecados e João os batizava onde? No Rio Jordão. Mas primeiro eles confessavam os seus pecados, né? Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham para serem batizados por ele, disse: ninhada de cobras venenosas, quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? É aquilo que nós já comentamos. Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. E não digam uns aos outros: Abraão é o nosso antepassado, pois eu afirmo a vocês que até dessas pedras Deus pode fazer descendente de Abraão. O machado está pronto para cortar as árvores pela raiz. Toda árvore que dá frutas boas será cortada. Não, desculpa, verso 10. O machado está pronto para cortar as árvores pela raiz. Toda árvore que não dá frutas boas será cortada e jogada no fogo. Eu os batizo com água para mostrar que vocês se arrependeram dos seus pecados. Interessante, né? Olha essa parte A do verso 11. Eu os batizo com água. Ou seja, para simbolizar, né? Para simbolizar o quê? Para mostrar que vocês se arrependeram dos seus pecados. Então, o batismo, ele pressupõe ou ele é posterior ao arrependimento. Mas aquele que virá depois de mim os batizará com o Espírito Santo e fogo. Ele é mais importante do que eu, e não mereço a honra de carregar as sandálias dele. Com a pá que tem na sua mão, ele vai separar o trigo da palha. Guardará o trigo no seu depósito, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Naqueles dias, Jesus foi da Galiléia até o Rio Jordão, a fim de ser batizado por João Batista. Mas João tentou convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por você, e você está querendo que eu o batize? Mas Jesus respondeu: deixe que seja assim agora, pois é desta maneira que faremos tudo o que Deus quer. E João concordou. Logo que foi batizado, Jesus saiu da água, o céu se abriu, e Jesus viu o Espírito de Deus descer como a pomba e pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: este é o meu filho amado, que me dá muita alegria. Então, amados, desde o começo, desde o princípio do ato de se batizar, a Bíblia mostra claramente que o batismo ele é um ato posterior ou depois do arrependimento. Então é importante a gente entender isso, gente, que batismo ele não é um sacramento. Batismo ele não é meio de salvação. O batismo ele não tem nada de sobrenatural no batismo. O batismo ele é um símbolo daquilo que sobrenaturalmente já aconteceu na sua vida. É importante a gente entender isso, né? Existem várias igrejas que ensinam diferente, igreja metodista, igreja presbiteriana, todas as igrejas que fazem batismo infantil, eles dizem que o batismo é meio de salvação, contrariando a palavra de Deus, que nunca disse que batismo é meio de salvação. Amém? Vamos continuar? Eu queria explorar com você outro texto muito maravilhoso, que está em Atos, capítulo 8, do verso 36 ao verso 39.
Abre lá em Atos, tá? Atos, capítulo 8. Vamos lá. Atos, capítulo 8. Eu separei aqui do 36 ao 39. Mas eu queria que você retrocedesse comigo, em nome de Jesus, com todo carinho. Eu queria que você retrocedesse comigo até o verso 26. Atos, capítulo 8, do verso 26 ao verso 39. Assim? Sim. Vamos lá? Um anjo do Senhor disse a Filipe: aproxime-se e vá para o sul, pelo caminho que vai de Jerusalém para a cidade de Gaza. Pouca gente passava por aquele caminho. Era um caminho deserto, né? Era um caminho que pouca gente usava. Filipe se aproximou, se aprontou e foi. No caminho, ele viu um eunuco da Etiópia que estava voltando para o seu país. Este homem era alto funcionário, tesoureiro e administrador das finanças da rainha da Etiópia. E ele tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. De volta, sentado em sua carruagem, ele estava lendo o profeta Isaías. Então o Espírito Santo disse a Filipe: chegue perto dessa carruagem, acompanha. Filipe correu para perto da carruagem e ouviu o funcionário lendo o profeta Isaías. Aí Filipe perguntou para ele: o senhor entende o que está lendo? O etíope respondeu: como posso entender se ninguém me explicar? Então, convidou Filipe para subir e sentar-se com ele na carruagem. A parte das escrituras sagradas que o funcionário estava lendo era esta: ele era como um cordeiro que é levado para ser morto. Era como uma ovelha que fica muda quando cortam a sua lã. Ele não disse nada, foi humilhado e foram injustos com ele. Ninguém poderá falar a respeito dos descendentes dele, já que sua vida na terra chegou ao fim. O funcionário perguntou a Filipe: por favor, me explique uma coisa. De quem o profeta está falando isso? É dele mesmo ou de outra pessoa, ou de outro? Então, começando com aquela parte das Escrituras, Filipe anunciou ao funcionário a boa notícia a respeito de Jesus. Enquanto estavam viajando, chegaram a um lugar onde havia água. Este funcionário disse: veja, aqui tem água. Será que eu posso ser batizado? Filipe respondeu: se o Senhor crê de todo o coração, é claro que pode. E o funcionário disse: sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele mandou parar a carruagem, os dois entraram na água. Eu vou repetir essa parte, amados, porque isso tem que ficar bem gravado na sua cabeça. O eunuco mandou parar a carruagem. O que a Bíblia fala? E, gente, é o que a Bíblia fala, não sou eu, certo? Não é o pastor A, B ou C que fala. O que a Bíblia fala? Os dois entraram na água e Filipe o batizou ali. Quando eles estavam saindo da água, verso 39, vou destacar novamente. Quando eles, os dois, Filipe e eunuco, estavam saindo da água, o Espírito do Senhor levou Filipe embora. O funcionário não viu mais Filipe, porém continuou a sua viagem, cheio de alegria. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Então, aqui, meus amados, nós vemos uma das partes mais lindas da Bíblia, né? O início
o início impulsionador da igreja. E aqui nós vemos algo interessante. Nós vemos um funcionário, um alto funcionário, tesoureiro da rainha da Etiópia, era um homem muito rico, era um homem que cuidava das finanças da rainha, pertencia à corte real, né, da rainha lá da Etiópia. Só que ele era um homem que ele era um prosélito. O que é um prosélito? Prosélito era aquele que não era judeu, mas tinha se convertido ao judaísmo. Vou repetir. O que era um prosélito? Prosélito é aquele que não era judeu de nascimento, mas adotou o judaísmo como religião. Por isso que esse homem ele ia periodicamente a Jerusalém para quê? Para fazer as suas obrigações religiosas que o judaísmo exigia. Né? Ele levava com certeza uma ovelha para ser sacrificada, para aquela ovelha, sacrificando aquela ovelha para que seus pecados fossem perdoados, toda aquela ritualística judaica, ele cumpriu. Por quê? Porque ele acreditava em Deus, acreditava de uma forma errada, né? Por quê? Porque o cordeiro pascal não é um bode, nem uma cabra, nem uma ovelhinha que é sacrificada lá. Jesus é o nosso cordeiro pascal. Só que ele não entendia isso. Tanto é que o texto fala que ele estava indo, ele saiu de Jerusalém e estava voltando para a Etiópia. Então ele já tinha feito suas obrigações religiosas do judaísmo e ele estava voltando para a Etiópia. O Espírito do Senhor falou a Filipe. Interessante que Filipe aí, meu amado, era um daqueles diáconos que foram escolhidos em Atos capítulo 6, né? Em Atos capítulo 6. Se você ler lá em Atos capítulo 6, você vai ver que esse Filipe aí é um dos diáconos que foram escolhidos. No capítulo 7, você vai ver o quê? Você vai ver a morte, né? A pregação de Estevão, e lá no final do capítulo 7, a morte de Estevão por apedrejamento, inclusive com a participação de Saulo na morte, né, de Estevão. Quando Estevão morre, há uma grande perseguição, é desencadeada uma grande perseguição na Igreja de Cristo a partir de Jerusalém. Então, muitos crentes que estavam em Jerusalém, ali se reunindo em Jerusalém, eles foram dispersos, eles fugiram da perseguição. Filipe foi um, né, que saiu de Jerusalém perseguido pela perseguição que foi desencadeada logo após a morte de Estevão. E aí, durante a sua saída, durante, né, a sua fuga, Filipe, orientado, inspirado não, mas orientado pelo Espírito Santo, ele vai e prega o evangelho para esse etíope. Interessante que esse etíope ele estava lendo Isaías, né? E o texto que ele estava lendo é exatamente do Cordeiro Pascal de Jesus. Ele, Jesus, era como um cordeiro que é levado para ser morto. Era como uma ovelha. Jesus era como uma ovelha que fica muda quando cortam a sua lã. Ele não disse nada, Jesus, não disse nada. Foi humilhado e foram injustos com ele. Ninguém poderá falar a respeito dos descendentes dele, já que a sua vida já que sua vida na terra chegou ao fim, ou seja, Jesus foi morto. Aqui, Isaías estava profetizando da morte de Jesus. Só que isso, para mim, que sou leitor da Bíblia, para você, que é leitor, estudioso da Bíblia, para você que entregou a sua vida para Jesus, que o Espírito Santo de Deus está dentro de você. Quando você lê esse texto, você lê e entende perfeitamente que este texto está falando de Jesus. Amém? Até porque a Bíblia aqui, em Atos capítulo 8, mostra que
Isaías 53, verso 7 e verso 8, está falando de Jesus. Mas aquele homem, meus amados, ele não tinha esse entendimento. Por quê? Porque ele conhecia o judaísmo, mas ele não conhecia Jesus. Ele era religioso, mas não era salvo. Vou repetir. Aquele homem conhecia o judaísmo, mas não conhecia Jesus. Aquele homem, ele era religioso, mas não era salvo. Ao ponto de que, quando ele leu esse versículo, ou esses dois versículos, quando ele leu Isaías 53, 7 e 8, qual foi a pergunta que ele fez para Filipe? Verso 34, né? Atos, capítulo 8, verso 34. O funcionário perguntou a Filipe: por favor, me explique uma coisa. De quem o profeta está falando isso? É dele mesmo ou de outro? Perceba que ele não entendia o que lia. Por quê, meus irmãos? Porque o Espírito Santo discerne todas as coisas. Aquele que tem o Espírito Santo discerne todas as coisas, e por ninguém é discernido a não ser pelo Espírito de Deus. O apóstolo Paulo vai falar isso. Então, amados, nós temos o Espírito Santo. Nós entendemos a Bíblia não por nós mesmos, mas porque o Espírito revela Deus através da leitura da palavra. E aí, Filipe, partindo desse texto, o que é que ele faz? Ele explica para o eunuco, ele vai explicar para aquele etíope o quê? O evangelho de Jesus Cristo. Então, ele vai desconstruir o judaísmo e ele vai construir o quê? O cristianismo na vida daquele etíope. Ao ponto, né, de você ler aí no verso 35. Então, começando com aquela parte das Escrituras, Filipe anunciou ao funcionário a boa nova, que também pode ser traduzida como o evangelho a respeito de Jesus. Então, perceba que, a partir desse versículo de Isaías 53, versos 7 e 8, Filipe, então, fala de Jesus. Filipe fala que Jesus é o nosso Salvador. Filipe fala que Jesus veio, morreu por nós. Filipe vai falar que esse cordeiro que ele estava lendo, que essa ovelha que ele estava lendo, estava profetizando sobre Jesus, que Jesus morreu pelos nossos pecados. Enfim, Filipe pregou, foi utilizado ali poderosamente pelo Espírito Santo de Deus. E aí o funcionário da rainha ali, aquele eunuco, o funcionário da rainha, ele entendeu e entregou a sua vida para Jesus. Como é que o senhor sabe disso, pastor? Eu não sei, não. A Bíblia que fala para mim, meu amado. Eu sei porque a Bíblia fala para mim. Verso 37, verso 36. Enquanto estavam viajando, chegou a um lugar onde havia água. Então o funcionário disse: veja, aqui tem água. Será que eu posso ser batizado? Né? Em outras versões está, poxa, aí está a água. O que me impede de ser batizado? Interessante, né, amados? Perceba que até o significado do batismo, Filipe tinha ensinado para aquele homem. Então, gente, a gente precisa entender o que é o batismo. E aí ele continua, ele vai dizer assim, Filipe respondeu, olha só, eu só posso batizar você se você crê no Senhor Jesus. Olha só, Filipe respondeu, se o Senhor crê de todo o coração. Ó, primeiro vem uma condição, se o Senhor crê de todo o coração, é claro que pode. Ou seja, o batismo, meu amado, ele só tem significado, ele só tem valor se você crê. Amém? Se você não crê, o batismo é só um ato religioso que você cumpre, como cumpre na igreja católica, como cumpre qualquer outra igreja aí que pega o batismo fora da palavra. O batismo ele só tem significado se você crê. Se o Senhor crê de todo o coração, é claro que pode. Em algumas versões está escrito assim: é lícito se creres de todo o coração. Ou seja,
algumas versões usam a palavra lícito, ou seja, o batismo ele é legal, o batismo ele só é válido se você crê de todo o coração. E aí o funcionário disse: sim, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Ele mandou parar a carruagem, os dois entraram na água. Isso aqui é interessante, amados, porque tem igreja hoje que o pessoal inventa tanto, e eu vou explicar para os irmãos, dentro da história, quando a gente estudar a história da igreja, eu vou explicar como é que surgiu esse negócio de batismo por aspersão, batismo por derramamento, essas invenções de batismo que hoje a igreja tem, que muitas igrejas, inclusive protestantes, elas fazem, né? Principalmente as protestantes históricas, elas fazem. Tem igreja que batismo por aspersão, pega uma paradinha assim, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, né? Aí derrama água 3 vezes em nome do Pai, derramamento. Pega um pouquinho de água numa cambuquinha em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Só que não é esse batismo que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina o batismo que é praticado desde João Batista. João Batista entrava com o batizando no rio, mergulhava o batizando inteiramente na água e depois tirava a pessoa. Mergulhava. A palavra batismo no grego, baptizo, né? Esse verbo significa imergir, mergulhar completamente, né? Ou imergir, ele era, inclusive esse verbo ele era usado para designar navios que afundavam, né? Quando o navio ele afundava, ele emergia completamente, ele usava o verbo baptizo, ele emergiu, o navio emergiu, ou seja, ele afundou. Então, o batismo que era praticado no Velho Testamento, o batismo, como nós estamos vendo aqui na Bíblia, não sou eu, é a Bíblia que está falando. O batismo praticado na igreja primitiva era o batismo que os dois entravam na água, olha só. E aí, com certeza, Felipe batizou ele da mesma forma que foi ensinada por Jesus, da mesma forma que foi o batismo de Jesus, que foi mergulhando no Rio Jordão, da mesma forma que João Batista batizava as pessoas no início. Ou seja, mergulhando as pessoas num local onde tinha água. E da mesma forma, Felipe, porque os dois entraram na água. O que significa isso? O local onde tinha água comportava a presença tanto do eunuco, do funcionário da rainha, como também do Felipe. Então, os dois homens entraram no local onde tinha água, e aí foi possível, então, realizar o batismo do eunuco. Então, aí, nesse texto, nós vemos 2 grandes ensinos. Nós vemos a razão do batismo e a forma do batismo. Eu vou repetir. Nós vemos aí a razão do batismo. Qual é a razão do batismo? Você só batiza quem crê. Vou repetir. Você só batiza quem crê. Você crê? Confessa. Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Você crê que Jesus Cristo é lícito, ou seja, o batismo só é válido. Filipe falou isso, inspirado pelo Espírito. Mas a Bíblia está dizendo isso. É lícito se creres de todo o coração. Então, esse é o motivo, essa é a razão pelo qual nós praticamos o batismo. Você só batiza quem crê. Quem toma a decisão consciente por crer. E o como? A forma do batismo é o quê? A imersão. Você mergulha a pessoa e aí você traz a pessoa novamente. Não é aquele simbolismo, né? Morte para o mundo e ressurreição para Cristo. E aí o texto continua, né? Verso 10, quando eles quando eles estavam saindo da água, ou seja, eles estavam lá no local de água, os dois saíram da água, Filipe saiu, sumiu, e o funcionário da rainha voltou, louvando ao Senhor, engrandecendo o nome do Senhor. Amém, queridos? Então,
É importante a gente ler a Bíblia do jeito que a Bíblia está falando. Temos a mesma ideia do item, né, disso que eu acabei de falar para vocês, nós temos essa mesma ideia de entrar na água nos textos de Mateus, capítulo 13, verso 16, ó, e vendo, olha só o que está escrito em Mateus, capítulo 3, verso 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, ou seja, ele entrou no Rio do Jordão, mergulhou, foi batizado e ele saiu da água. Isso está em Mateus capítulo 3, verso 16. Marcos capítulo 1, verso 10. E logo que saiu da água, aqui é falando de Jesus também, viu os céus abertos e o Espírito como pomba descia sobre ele. Mas Jesus saiu da água. Amém, queridos? Então é importante a gente entender isso, né? Outra questão importante sobre o batismo, né, é aquela que foi destacada em Atos capítulo 8, no verso 36 e 37, né? O que impede? Qual a cláusula impeditiva para você não ser batizado, né? É aquilo que o eunuco perguntou para Filipe, aí em Atos capítulo 8. O que me impede? Qual a cláusula impeditiva, qual o motivo impeditivo para eu não ser batizado? Aí Filipe, no próximo versículo, ele vai dizer assim, é lícito, ou seja, o batismo é válido, eu só posso batizar você se você crê de todo o coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus, se você entregar sua vida para Jesus. E aí, o eunuco, o que ele fez? Sim, eu creio que Jesus é o Filho de Deus e eu entrego a minha vida para Jesus. E aí, Filipe, então, bem, diante dessa sua confissão, eu batizo você. Ok? Então, meus amados, o batismo, ele só pode ser feito por quê? Por aquele que confessa Jesus como Salvador. Eu vou ler com você Romanos 10, 13 a 17. Abra a sua Bíblia aí. A carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, do 13 ao 17. Eu vou ler aqui, tá bom? Você acompanha aí. Romanos, capítulo 10, de 13 a 17. Como dizem as Escrituras Sagradas, todos os que pedirem ajuda do Senhor serão salvos. Mas como é que as pessoas irão pedir se não creram nele? E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? E como é que a mensagem será anunciada se não forem enviados mensageiros? As Escrituras Sagradas dizem: como é bonito ver os mensageiros trazendo as boas notícias. Mas nem todos aceitam a boa notícia do Evangelho. Foi Isaías quem disse: Senhor, quem creu na nossa mensagem? Portanto, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Vou continuar lendo, querido. Vou mais adiante. Vamos até o 21. Mas eu pergunto, será que eles não ouviram a mensagem? É claro que ouviram. Como dizem as Escrituras, a voz deles se espalhou pelo mundo inteiro, mas as suas palavras alcançaram a terra toda. Eu pergunto ainda, será que o povo de Israel não soube disso? Moisés foi o primeiro a dar uma resposta. Ele disse: eu farei com que vocês fiquem com ciúmes de um povo que não é uma nação. Farei com que fiquem com raiva de uma nação de gente sem juízo. Isaías foi mais corajoso ao anunciar o que Deus disse.
Eu fui achado por aqueles que não me procuravam e apareci aos que não perguntavam por mim. Mas a respeito de Israel, Deus disse: o dia inteiro eu abri os braços, pronto para receber um povo desobediente e rebelde. Então, meus amados, perceba que o batismo ele só tem, ele só se ancora na realidade do evangelho. Eu pergunto, como é que você vai batizar alguém que não confessou a Jesus? Como é que você vai, como é que você vai dar autoridade ou como é que você vai dar validade para um ato que exige, antes deste ato, a conversão, a confissão, né, no Evangelho de Jesus? É o que Paulo fala. Né? E como crerão se não há quem pregue? Ou seja, a mensagem, né, ela precisa ser pregada. Você precisa crer no Evangelho. E você só vai crer no Evangelho se você ouvir, entender e tomar uma decisão pelo Evangelho de Cristo. Amém? Então é importante a gente entender isso, amados. É importante a gente pregar isso, é importante a gente continuar entendendo que o batismo ele não salva. O batismo ele é simplesmente o quê? Um ato que mostra que nós já fomos salvos. A gente poderia, por exemplo, citar aqui um homem que foi salvo no Novo Testamento sem ser batizado. Quem foi? Um homem que nunca foi batizado, mas ele eu tenho certeza que foi salvo. O ladrão da cruz, né? Aquele ladrão que falou assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, né? Então perceba que o ladrão entregou a vida para Jesus ali na cruz. O que é que Jesus falou para ele? Hoje mesmo estarás comigo aonde? No paraíso. Então aquele homem não foi batizado, mas a Bíblia diz que ele foi salvo. Então o batismo é meio de salvação? Nunca foi mesmo. O que é meio de salvação? A fé em Jesus Cristo. E aí a fé em Jesus Cristo te coloca em acesso à graça de Deus. Amém? Vamos continuar lendo? Vamos aprofundar a discussão? Vai lá para Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Vamos lá? O destaque aqui é do verso 1 ao 6. Vamos lá. Portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? É claro que não. Nós já morremos para o pecado. Então, olha o que a Bíblia está falando. É claro que não. Nós quem? Ele está falando para a igreja em Roma. Nós que entregamos a nossa vida para Jesus, nós já morremos para o pecado. Amém? Então, nós já morremos para o pecado. Então, como podemos continuar vivendo nele? Com certeza, vocês sabem que quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo, fomos batizados para ficarmos unidos também com Ele, com a sua morte. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com Ele por termos morrido junto com Ele. E isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova, ou em novidade de vida. Pois se fomos unidos com Ele por uma morte igual a dele, assim também seremos unidos com Ele por uma ressurreição igual a Ele. Pois já sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado. Verso 7. Pois quem morre fica livre do poder do pecado. Se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Então, amados, perceba que o apóstolo Paulo,
ele vai bater nessa tecla. Ou seja, que o evangelho de Cristo, a mensagem de Cristo, ela tem que fazer essa transformação, porque essa transformação é o evangelho, não é o batismo. Escuta, crente, não é o batismo. Quem nos transforma é o evangelho de Cristo. E nós temos acesso à graça salvadora de Cristo pela fé, como nós lemos em Romanos capítulo 10, de 13 a 17, concomitantemente com Romanos capítulo 6, do verso 1. Ou seja, como vão crer se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Né? Ou seja, então, e aí ele termina, a fé vem pelo ouvir. Ó, a fé, não o batismo. A fé. Porque a fé, sim, é um meio de salvação. Né? Efésios capítulo 2, versos 8, 9 e 10. Efésios capítulo 2, versos 8, 9 e 10. Pela graça sois salvos por meio da fé. E aí, em Romanos capítulo 10, do 13 ao 17, a fé vem pelo ouvir. E ouvir que é a palavra de Deus, a mensagem de Cristo. Né? Então, quando você aceita a mensagem de Cristo, isso designa o quê? Que a fé salvadora veio à sua vida. E a fé salvadora vai ocasionar o quê na sua vida? Vai ocasionar a sua salvação pela graça, né? Ofertada através da obra de Cristo Jesus. Quando isso ocorre, você já foi batizado. E aí você é batizado na morte de Cristo. Né? Romanos capítulo 6, do verso 1 ao 6. Né? Porque vou ler o 5 e o 6. Porque se fomos batizados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não servamos mais ao pecado. Então, quando nós aceitamos a Jesus, a nossa velha natureza já foi. E nós vivemos agora uma novidade de vida. Isso é o verdadeiro batismo. Ah, pastor, e o batismo que o pessoal faz na igreja? O batismo que faz na igreja é um simbolismo do que aconteceu dentro da sua vida. A fé, o batismo é o simbolismo da fé salvadora. O batismo simboliza o meio, ele não é o meio. Vou repetir. O batismo, ele simboliza o meio, ele não é o meio. Ele simboliza a fé salvadora pela graça do Senhor Jesus. Amém? Na próxima aula, nós vamos estudar um tema chamado a confusão em torno do batismo. Então, na próxima aula, você vai aprender por que surgiu o batismo com consubstanciação, transubstanciação, batismo por derramamento, batismo por aspersão, batismo infantil ou pedobatismo, né? Então, tudo isso aí, como é que surgiu isso, pastor? Essa confusão, se o batismo não é nada disso, por que nós temos isso tudo? Por que tem igreja que batiza assim? Você vai ver, nós vamos estudar parte da história da igreja e nós vamos ver por que essas coisas surgiram, né? Quais os erros que as pessoas cometem, né? E por que muita gente hoje comete ou tem uma visão incorreta, muitos líderes religiosos, inclusive, têm uma visão incorreta do batismo, ok? Então, eu convido você, em nome de Jesus, a olhar com carinho para esses textos que nós lemos, a olhar com carinho, leia a palavra de Deus, veja o que a palavra de Deus está falando, inclusive, confronte aquilo que eu estou falando aqui, vê se é o que a palavra de Deus está dizendo aí, de fato. Porque se não for, você não precisa acreditar em mim. Você tem que acreditar na palavra de Deus. Na palavra de Deus, sim, você precisa acreditar. Não é para acreditar em mim, é para acreditar na palavra de Deus. Amém? Então, na próxima aula, nós vamos ver o porquê que surgiu toda essa confusão, por que
Por que que as pessoas batizam criança? Por que que as pessoas têm esse batismo por derramamento, aspersão, né? Aquele negocinho, o pessoal faz assim, né? E batiza, né? Por que que deixou de se praticar o batismo original, que é o batismo por imersão, que é o batismo ensinado na Bíblia? Você não vai ver nenhum outro tipo de batismo. Você pode procurar na Bíblia aí, você não vai ver nenhum outro de batismo. Esse batismo por derramamento e aspersão foi invenção, né? Foi invenção nossa, não está na Bíblia. E eu prefiro aquilo que não está na Bíblia, é melhor não seguir. Aquilo que não está na Bíblia, é melhor não seguir. Que Deus possa abençoar você, que Deus possa orientar você, que Deus possa, junto comigo, eu louvo a Deus toda vez que eu estudo para dar toda vez que eu me preparo para dar esses estudos, Deus fala comigo primeiro, e eu aprendo cada vez mais, eu firmo cada vez mais a minha fé na palavra de Deus. De se inscrever no canal, de ativar o sino de notificação, compartilhe esse vídeo se ele foi importante para a sua vida. E não esqueça, somente Jesus pode salvar o homem. Somente Jesus pode. A Crice também, a Crice está aí abençoando os outros no hospital, né, Crice? Você é uma mulher maravilhosa, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, viu? Irmã Zuleide está aqui no Rio de Janeiro, pertinho de mim, e eu estou aqui dando esse estudo da casa do meu sogro aqui em Rio das Ostras, cidade praiana, muito linda aqui, que Deus fez para nós. Que Deus te abençoe. Não esqueça, somente Jesus é o Senhor, e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual sejamos salvos, somente Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Um beijo no coração. Tchau.